E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não vou fazer as velhas apresentações, como sempre faço ao início de vídeo, porque hoje não vamos falar sobre um tutorial, não vamos falar sobre um conceito, vamos hoje analisar os meus trabalhos, né? Xingar, xoxar, falar merda, né? Sentir um pouquinho de vergonha alheia, com um pouquinho de saudade e etc. Vocês estão vendo aqui que eu estou no meu DeviantArt e que tem basicamente um compilado das coisas que eu já fiz até hoje, não tudo, mas eu escolhi uma galeria em questão para comentar a respeito, que, né, foi no meu Google Fotos, que era o antigo Picasa, e hoje eu vou comentar um pouco sobre os meus designs antigos até os mais recentes. Sem muita demanda assim, né, muita demora. Esse primeiro design aqui que vocês podem ver, eu me inspirei muito num guri que ele era muito foda, o nome dele era Rick Larkin, ele era um Zac Efron, né, editava pro Zac, e ele tinha vários perfis de designs incríveis, né, que ele fazia e tal, de shape, etc. Muito, muito legal. Tanto é que eu me inspirei tanto nesse cara que fiz um parecido, os links até funcionavam aqui embaixo. E no começo da app, ele foi o meu ponto de referência para fazer os primeiros designs da comunidade. Fiz aqui outros. E aí, acho que no mesmo ano, se não me engano, eu conheci uma menina chamada Hayley Blackthorne, a fundadora da Charmant, no caso, que ela fez um modelo de rolagem que eu queria muito fazer, só que eu não tinha o código. Aí eu fui lá, bem cara de pau, pedi pra ela e tal, e banou. Fiz esse. Acho que foi o primeiro de rolagem, não tinha explicação de tema nem nada, era só um About Me, né? Todo em vermelho, todo vermelho em preto, né? Com recortes e tal, inspirado em revista. E as fontes de texto eu nem usava as que eu uso hoje, né? Era uma fonte Verdana, com um pano de fundo da música inspirado lá no hit You Know I Know Good, da Amy Winehouse. Já esse aqui, ele foi todo simples, né? Apenas com algo mais fechado, a fonte com um style que eu nem entendo até hoje porque eu fiz isso. E esses links aqui, eles funcionavam, tá? Então, eu tinha conseguido um outro código de rolagem com uma pessoa, não lembro quem foi, mas que fazia esses links aqui, esses 4 links funcionarem e redirecionarem você às páginas correspondentes, né, de comunidade. Esse aqui foi um dos mais exagerados, fat, poluídos que eu já fiz até hoje, mas era inspirado em uma boneca de revista, né? Que a boneca, no caso, é todo o esqueleto, né? Antes de sair a versão final impressa. Quem conhece ou já ouviu falar, ou já viu o filme Diabo Veste Prada, no momento em que a personagem da Anne Hathaway entrega a boneca, né, na casa da Miranda, e as gêmeas pedem para ela subir. O curioso é que tava tão estranho que eu queria deixar com uma cor diferente, só que aí eu fui cair na burrice de achatar todas as camadas, né, agrupar todas elas em uma, e joguei uma arte que ficou esse amarelado horrível aqui no final. Meu Deus, eu fiquei com toda vergonha de mim, que na boa, não gosto nem de lembrar. Esse aqui foi o modelo que eu fiz representando a RPG, no caso eu estava na liga chamada Fatalis Ladies, que depois eu fui expulsa. Só pra constar, a única liga que eu fui expulsa, tá? Só vocês saberem. E eu fiz meu RPG Bonde, me inspirei por conta da personagem e etc. E acabei tomando isso como um code name e um synth de um tema que é até hoje meu. Aqui eu tentando fazer com GIF. Meu Deus, que vergonha alheia. Mas estava lindo, eu amava. E também os links tinham a mesma função de funcionar.
Esse aqui foi o primeiro com desenho. Só que eu tava muito na preguiça, né? Eu fazia a ilustração, né? Jogava no Live 3 Illustrator e puff, já virava desenho. Hoje eu não faço mais isso. Aleluia. Esse aqui foi o primeiro about da treta. Olha. Na época tava muito em alta fazer about de encaixe. E eu queria fazer um pra mim. Fui percorrendo, amadurecendo a ideia, etc. Só que quando ele ficou pronto, além de ficar grande, uma pessoa em questão, ela ficou putaça comigo porque ficou extremamente parecido com o modelo que ele tinha feito para a esposa dele, né? E aí, né, como toda pessoa fumada, né, que não sabe conversar, chegou em diretora MSN, eu fui lá, puxei assunto, a gente desceu o pau na época. E uma das coisas que eu me lembrei que ela havia me dito foi que ela não se inspirava em ninguém, que fazia tudo da cabeça dela, que era uma pessoa que tinha a sua própria criatividade, etc. Gente, só uma coisa para vocês lembrarem. Na época eu não acreditei, eu fiquei fumada, porque, na boa, isso não existe. Então, se alguém te disser, não me inspira em ninguém, e eu sou uma pessoa extremamente criativa, pode ter certeza que ela se inspira sim, pega referências de outras coisas, ela só não quer te contar e ela está mentindo pra você. Ah, eu já vi muito isso de tanta gente. Jesus, que eu perco até as contas. E na época eu peguei um ranço dela e vice-versa, né? Era mútuo e ficou por muitos anos. A gente se odiou por muitos anos. Aí depois de um tempo eu conversei com essa pessoa e tudo mais e tal, a gente se entendeu. Até então, pelo que eu me lembre. E substituí, ela tinha pedido para eu tirar e eu fiz esse aqui. De rolagem, todo inspirado em gráfico de Tumblr. E também ficou lindo. Não deixei passar em branco. Lembrando, eu vou comentar sobre essa pessoa novamente mais pra frente em um outro design meu. E já vocês vão saber qual é. Esse aqui também eu amei, mas também teve um episódio curioso. Foi que na época eu estava com um PC ruim e eu tive que apelar, né? Peguei o notebook da minha mãe, que era 10 polegadas, e me contentei com um pendrivezinho de 1 GB que eu tinha e editei esse modelo aqui de encaixe. Essa fonte fazia muito sucesso, se não me engano é a Cavia Dreams. E na época tava bem alta. E foi aí que o meu pendrive corrompeu e eu não tive como. Eu perdi o PSD desse aqui. Perdi alguns PSDs desse aqui, desse estilo que eu tinha feito pra cá e pra outros abouts meus, e fiquei contentado só com a espécie de lembrança. Tristeza. Também reproduzi em modo rolagem, o de encaixe, com as fontes meio louca, e fiz barrinhas, né, pra ficar um em cima e outro embaixo. Esse aqui foi o primeiro modelo que ficou popular, principalmente porque a Riley, na época, a Riley me elogiou bastante. Foi no ano que eu entrei na Charmat, se não me engano. Tipo... Foi na Charmat mesmo. 2012. Gente, sou muito velha. Tipo... 6 anos na liga, viado. Pelo amor de Deus. É muito tempo. E eu fiz todo peguei todas as texturas em Tumblr que combinavam. Fiz um negócio aqui, um jogo, e usei as fotos em mapa de gradient map, né? Mapa de degradê, que combinasse, e ficou essa coisinha bonitinha. Harmônica, no caso. E foi o primeiro modelo que eu fiz com links assim, embaixo um do outro. Esse aqui foi inspirado na música Freedom at 21, e foi o primeiro about que eu fiz na TPM. Até então, eu digo que os meus melhores trabalhos são feitos quando eu tô de TPM. Curioso. Mesmo conceito do anterior,
né, de recortes. Esse aqui foi o modelo mais amado, pelo menos pelos meus amigos, ele é um dos favoritos da galera, que esse verde, onde eu inspirei-me em livros antigos, jornais, e essa fonte aqui é a Valência. Também estava muito em alta para usar e eu consegui. E o pano de fundo de música foi a faixa In Repair do John Mayer. E esse The End aqui, eu peguei a onda de uma guria que fazia muito. Também tem designs maravilhosos, que eu até hoje babo, pago pau, que é a Charlotte Dawson. Miga, beijos pra você, viu? Também tinha que comentar. Foi a primeira coisa que eu cheguei a me inspirar nela, assim. Os links passaram a ficar menores, pequenininhos. E também fiz outro com recortes mais simples, com apenas textos basic. E esse foi o segundo about da treta, mas não foi com a pessoa do about vertical, mas foi sim com a minha amiga linda, maravilhosa Charlotte. Ela sempre foi conhecida por fazer abouts em estilo Tumblr e também por usar, aproveitar, né, duplicar o PNG que ela fez e transformar ele numa camada de contorno, que é bem facinho de fazer. E ela fazia isso não só com os PNGs, mas também com as fotos em quadrado e shapes. E ela meio que ficou desconfortável em relação a isso, não gostou. Né? Aqui vocês podem ver também os primeiros sinais que eu fazia risquinhos. Antes de vocês conhecerem os risquinhos popularmente, né, em tutoriais para rabiscar imagem, eu já fazia isso também. Aqui, o que? 2011 ou 2013, não lembro. E ela viu, não gostou, e também o infográfico que ela também fazia, né, e tal. Aí ela conversou comigo, falou que não se sentiu muito desconfortável em relação, aí eu mudei. Ela pediu pra mudar e eu mudei e ficou assim. E essa aqui é a versão oficial. Vocês podem ver que eu tirei, no caso não tinha mais bordas, só os risquinhos que eu deixei. E o infográfico eu mudei. Foi um episódio engraçado. Acho que a Charlotte deve estar se lembrando assim, porra, eu me lembro disso. Esse aqui foi o primeiro modelo que, na boa, eu diria que é o meu favorito até hoje. E que eu peguei essas ilustrações minhas em off e joguei aqui. Eu tenho essa mania de aproveitar a ilustração. Na época eu aproveitei muita ilustração off e joguei para coisas minhas do Fake. Porque eu sempre guardo as ilustrações originais de traçado separada dos modelos finais, né, dos finalizados. E me inspirei muito no disco A Funk Old saído de Jamiroquai, que até hoje é um dos que é playlist obrigatória na hora de editar. E foi o primeiro que eu passei a comentar sobre o tema, né, que na minha opinião é uma marca registrada minha, né, posso não ter sido a primeira a fazer, não sei, mas é uma coisa que a galera identificava, que tipo assim, é coisa da gíria. O rolagem e o lado temático. E foi aí que eu percebi que eu não era designer, eu era artista. O design, ele tá preocupado em solucionar um problema. A função do design é compactar uma peça criativa, bonita, mas que ela seja totalmente funcional. E eu não estava preocupada com isso, eu nunca estive preocupada com isso. E no momento que eu tentei, eu saí da minha identidade. Quem faz um design assim, desse modelo, não faz. Deixa eu ver aqui. Um modelo desse aqui. Chega a ser vergonhoso para a pessoa que tanto puxa uma ideia para construir um modelo desse jeito, com conceito, com tudo explicado, etc., para fazer um desse. O que eu quero dizer com isso? Esses designers, esses abouts feitos em modo vertical, eles são feitos por designers, porque eles estão solucionando um problema.
que é o que? Espaço. Beleza. E sem exagerar, sem, digamos assim, poluir tanto. Por isso que a galera prefere mais esses designs assim do que uns assim. Porque dá trabalho e tal. Designs feitos em modelo horizontal, ainda mais os que eu faço e fazia anteriormente, eu não estava preocupado em solucionar um problema. Eu estava preocupado em expressar o que eu estava sentindo e explicar sobre isso, falar sobre isso. Por isso que eu cagava no texto. E geralmente quem faz um design todo vertical, ele não está preocupado em expressar uma coisa, ele está preocupado em otimizar e solucionar para que ele ficasse o mais funcional visualmente possível. Esse aqui foi inspirado também no clipe do Princess of China da Rihanna com Coldplay, tanto é que a paleta de cores é do clipe mesmo. Tentei deixar ele parecidíssimo com o mangá, tanto é nas fontes como também nas explicações, tudo bem no conceito. Esse aqui foi do Viva La Vida do Coldplay também, que eu penei pra caramba pra achar esse tipo de bruxa das pétalas voando. Lindo também. E aproveitei a gun barrel que eu tinha feito pra fazer tipo uma estileta. Só que olha a cagada bem aqui. Eu devia ter dado um fade aqui e aqui, mas não ia ficar muito interessante. Eu fiz embaixo, mas aqui não ficou. Aí ficou feio pra caralho. Mas o conceito em si, ninguém percebeu, tá lindo. E é um dos meus favoritos também. Fiz também about de comemoração de aniversário, onde eu pedia pros meus amigos deixar mensagens. Alguns temáticos de filme, como esse de Operação Skyfall. Encartes de CDs. Cara, eu gostei tanto desse about do Red que, além de explicar sobre ele, um tempo depois, eu fiz uma reforma baseada nos encartes de Red. Eu acho que foi na Taylor Swift que eu fiz isso, em 2014. Alguns álbuns ao vivo, com encartes de álbuns da mesma época. Acho que isso aqui foi do... A capa é do Live in the Down and Under, se não me engano o nome é esse, da Christina Aguilera, que era o ao vivo do Back to Basics. E o restante aqui foi inspirado no encarte do CD do Back to Basics da Christina Aguilera. Esse aqui foi o about diabético, né, sobre o tema de Teenage Dream, da Katy Perry. E esse aqui, ele tem uma história engraçada, porque lembra quando eu disse que a pessoa que ficou putaça comigo porque eu tinha feito um design parecido de about com o que ele fez pra mulher dele? Pois então, a própria mulher dele, um tempão depois, chegou pra mim na janela de MSN e disse o seguinte: olha, ele não era o tipo de pessoa que falava. Ele gostava do seu trabalho, mas creio eu que ele só não falava em voz alta. Mas ele viu uma vez um design seu do Kirimbono e chegou pra mim falando: cara, about do Kirimbono, como é que essa garota teve a ideia antes de mim? Como eu não tive essa ideia antes? Algo assim. E quando eu fiquei sabendo, na época eu ainda tava meio que bolada com ele, né? Eu percebi e fiquei me achando, né? Tipo assim, porra, eu sempre soube. Mas não tem esse comportamento, gente. Isso aí é babaquice da minha parte, mas foi uma das poucas coisas que eu fiquei sabendo, assim, por terceiros, né? De que a pessoa não gostava de mim, mas gostava do meu trabalho. E às vezes a galera xinga seu trabalho, muitas vezes por conta de não ir com a tua cara. Isso é normal. Muito comum entre pessoas do fake. Eu, pelo menos, nunca fiz isso, né? Se eu não gosto da pessoa, eu não gosto da pessoa. Mas se o trabalho dela é bom, a gente reconhece, né? A gente dá de César o que é de César, né? Por favor. Infelizmente comigo isso nunca aconteceu e foi uma das coisas que me deixou assim, com esse temperamento babaca de maltratar, de tratar a gente, sabe? Meio nada a ver, mas hoje eu me arrependo muito disso. Muito, muito mesmo. Esse modelo aqui foi inspirado no filme de Kirimbono, de 2011, que conta a história de um cara lá que ele era
louco para ser um astro de rock e havia um concurso para vocalista, né? Estavam procurando um vocalista. Só que aí o cara que se inscreveu, no caso o Niall McCormick, ele queria muito ser vocalista de uma banda, só que acabou que outra pessoa tomou o lugar dele nessa seleção. Que nada mais nada menos, o nome dele era Paul, que vocês conhecem hoje por Bono Vox. E a história se desenrola aí do cara de que ele queria formar uma banda de rock que poderia ser muito mais foda que o U2 e, né, e perseguir e tal. E também ele gongou a entrada, né, sabotou, no caso, a entrada do próprio irmão para a banda, né, para a formação original do U2. Que ele ficou sabendo depois. E aí os caras, os dois, tentando viver de música, vivendo à sombra do grande ícone de rock naquela época. Só que aí acabou que ele virou escritor, né, e contou essa história. Muito legal. Eu peguei o enredo da história, fiz em parceria com um irmão meu, só que o design todo pensado por mim, e inseri a gente no contexto da história do filme. Fiz até uma timeline, ficou muito legal, bem pensado pra caralho, tipo. Tanto é que elogiaram e eu fiquei bem chocado. Esse aqui também foi com shapes, né, bem no conceito. E o pano de fundo foi o disco Dynamite do Jamiroquai. Esse aqui foi do Perfect Symmetry do Kini. Clipe do Take On Me do A-Ha. Esse aqui foi do clipe I Like You So Much Better When You're Naked da banda Aida Maria. Até as cores eu fui bem fiel. Quando eu sou temática, eu gosto de ser o mais fiel possível. Esse aqui foi do encarte do disco Vices and Virtues de 2011 do Panic! At The Disco. 2020 Experience do Justin Timberlake. Que eu também fiz o disco 2, fiz os dois discos. Esse aqui foi do o pano de fundo foi a música Hollywood do Michael Bublé e os gráficos de Tumblr que usavam esses gradient map. Uma coisa que eu queria comentar a respeito, que é justo falar, é que esse estilo de fonte pegou muito na época. E eu tinha pego essa formatação de um Instagram, acho que foi o Instagram da Rose. Sim, a Charlotte me lembrou disso. Ela meio que... Você pegou da Rose, seu safado. Tipo, pois é. E na época, a fonte Tomazo era muito difícil de conseguir, que é a fonte que hoje é a mais fácil de todas, né? Mas na época era muito difícil. E não tinha o estilo itálico. E aí eu tinha que virar, né? Formatar eu mesma manualmente no PS. Hoje tem a Tomazo Italic. Que merda, né? Mas eu juro que não sabia que tinha essa fonte itálico, não. Tanto é que eu tive que eu mesmo formatar. Esse aqui também eu peguei o mesmo conceito do outro, só que em graphics não tinha. Esse aqui depois... Esse foi o primeiro design que eu não comentei sobre o tema. Só deixei implícito, né? Depois que eu passei a fazer designs comentados sobre o tema. Esse aqui eu não expliquei, não fiz texto, só coloquei aqui e deixei implícito, sem muito texto, na música do Adore the 30 Seconds. Esse aqui foi o primeiro que eu não fiz texto, nem expliquei tema, desenhei apenas só com links. E todo mundo sabe que, né, já denuncia, né, do clipe do Everybody Talks do Neon Trees. Também foi um draw que eu aproveitei de off pra fake. Eu sempre faço isso, que bosta. O segundo disco Deluxe, do 2020 Experience, do Justin Timberlake. Esse aqui foi do clipe From Yesterday, que, na minha opinião, todos os clipes antigos da era da Beautiful Lie do Mars, eles são de screen caps muito ruins, então eu tive que me virar nos 30 para fazer as coisas acontecer. Ou seja, não tinha muito texto por conta da carência de imagens, então tive que, né? E foi legal porque eu peguei a ideia das outras escritas anteriores, né? A escrita lateral. Esse aqui foi também um feat que eu fiz com um amigo meu. Esse aqui foi do cenário de Roa,
onde eu fiz uma coisa bem animada. Eu tinha feito um post que eu tinha inserido a Swift, né, e tal, e postei pra off antes. Depois eu aproveitei, fiz pra fake e fiz o cenário, né, desenhei o cenário, inseri e gostei tanto que eu postei a foto com o cenário em off. Esquisito, né? Mas foi isso aí. Esse aqui também foi de textos em volta. Isso aqui tudo é minha caligrafia, tá? Minha mão mesmo que eu fiz. Esse aqui nem vale muito a pena comentar porque era um post que eu tinha feito para trabalho de faculdade, se não me engano. E aproveitei pra fake porque eu tava com uma preguiça de fazer outra coisa elaborada. Esse aqui foi da música Dirty Little Thing do Velvet Revolver. E esse aqui foi do Dirt Movie do Sweet Food. Disco e Kart Battle Studios do John Mayer. Bem óbvio, né? Esse aqui do The Kill, do 30 Seconds to Mars. Outro que teve trabalho, carência de imagens e eu tive que me virar pra fazer esses gráficos de Tumblr. Em parceria, né? No caso, fiz outro de feat. Diorama, né? Do disco do Silverchair. Here I Am do Bryan Adams. Sou muito fã dessa música. Foi bem legal fazer. E vamos ao primeiro about de vergonha alheia. Diga assim, vergonha alheia mesmo. Eu tinha a ideia de fazer um modelo do This Is War que fosse legal e fosse todo em high-tech. Só que uma montagem cagou tudo, que foi essa aqui. Eu tive dificuldades para achar uma imagem de uma mulher, né, soldado mulher, que pudesse encaixar, e o rosto da Swift não tinha como. Aí, meu irmão, eu achei que tava ok, né, mas não. Depois de um tempo, quando eu vi, disse, porra, mano, que cagada. Foi isso que detonou. Mas esse aqui tava até bonitinho. Esse aqui que tava horrível, reconheço. Esse aqui do Máscara. Esse aqui eu tinha pensado pra fazer em off, né? Só que aí eu postei primeiro no fake e depois eu fiz em off, obviamente com a história toda mudada, etc e tal. Porque eu amo o Máscara, acho foda. E resolvi entrar na onda. Mas isso aqui eu aproveitei pra off. Eu tinha pensado pra fazer em off antes. Tava tudo pronto, mas aí aproveitei, postei primeiro em fake, depois pra off. Vai entender. Aí aqui tem outros. Esse aqui foi o último, né? Peguei outro desenho meu que eu fiz em off de trabalho de faculdade. Que é o último about do Orkut. E agora estamos na Ariobo, né? Que foi uma das coisas mais broxantes de não poder fazer rolagem. E aí acabar me broxando horrores. Outro modelo que eu acabei aproveitando de Love Life. Esse aqui também. Esse aqui é engraçado porque eu tinha feito esse pôster pra off também. O pôster em off, né? Fiz uma caralho de trabalho em off. Só que aí eu aproveitei e fiz pra fake, né? Basicamente. Star Wars. Que sinceramente era pra ser a Padme mesmo, mas na verdade tá com cara de Princess Leia. Esse modelo aqui foi um dos últimos que eu fiz, acho que quando eu tava na pique. Que a galera criticou muito, principalmente por conta das montagens da Harley com a cara da Swift. Até expliquei como faz uma montagem inserindo outro rosto, né, pra montar a Harlequina. E eu tava com 8 meses já andando isso e tinha que terminar antes do lançamento do filme. E aí eu improvisei, rabisquei tudo pra ficar uma coisa bem louca. Isso aqui foi tudo rabiscado à mão minha. Coloquei a letra de Bad Girl da Avril Lavigne e finalizei. Esse aqui foi o primeiro About Full que eu também aproveitei como pôster pra off. Que é aquele about que ocupava todo o espaço, né? Tudo. Em celebração de 10 anos
Peraí, acho que é. Meu Deus, tô ficando doido. É, celebração de 10 anos. Celebração de 10 anos de fake. Até eu comemoro esses porra, mano. Que merda. Esse aqui eu não postei porque o código deu pau. E esse aqui foi o about que eu resolvi, né? O 67º about meu, que eu resolvi me xoxar. Tipo, falar mal da minha pessoa. Zoar-me ao extremo. Tirar um deboche em tudo. E voltar aos primórdios, né? Usando o conceito neon. De desenhar e etc. Né, inspirado no conceito do disco Reputation da Taylor Swift. E aqui é só uma introdução que eu postei. Bom, aqui analisamos, né, todos os meus modelos. E aqui eu vou... Peraí. Vou acessar até o Yobo. Vou mostrar pra vocês como ficou esse último modelo. Vocês podem ver aqui que é uma intro. No caso, eu tinha visto o perfil de uma garota e adorei que ela tinha feito isso. Foi no RPG até. Acho que o nome dela era Angelina Lucchesi, o nome dela, se não me engano. E aí eu tentei pegar o código dela, só que ficou tão bugado que eu acabei não... Experimentei, mas não ficou muito bom. Aí eu reformulei o código dela, melhorei, tirei umas coisas que tava nada a ver, que tava bugando mesmo. E aí eu coloquei nesse design. E ficou assim, né? Rolagem e tal, etc. E essas partes de fundo já eram bem populares por conta daqueles about full, né? Que ocupava todo o background. E aí fiz com linhas também, que era bem popular também no RPG. Só que cada um faz seu estilo. E essa barrinha de status aqui, ela tem uma coisa curiosa. Eu era membro de uma comunidade chamada California Dreaming, e aí o nome mudou pra Sacri, sei lá, o nome. Acho assim, eu peguei o HTML, ou foi dessa comunidade que eu tenho certeza que foi dela, que tinha essa barrinha de status, e arrumei no Dreamweaver, no caso, pra ficar lá toda tracejadinha, etc e tal. Só que eu descobri que quem implantou originalmente essa ideia da barra de status foi uma guria chamada Ambrosia. Se não me engano, não sei se ela era da Anifetamina e uma comunidade chamada de Carpenotem. Então, estou aqui dando os créditos, ou seja, eu não repassei pra ninguém, eu só fiz pra mim mesma, assim como o código de introdução, né, que eu arrumei ele todo direitinho, né, melhorei. E tá aí, os créditos devido às pessoas que criaram isso, né, colocaram pra cá, né. E aqui vocês podem ver. Bem louco. Eu me xuxando velho. Agora, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu fui no muito de brigar por design, apontar cópias, etc. Então, assim, se você já fez isso na vida, eu espero que você um dia comece a sentir vergonha alheia, como eu senti. Porque tudo que você faz aos outros, velho, se volta contra você mesmo. Então... leve as coisas assim na leveza, sabe? Não fica perdendo o teu tempo de brigar, de armar barraco, de fazer... ai, porque fulano me copiou. Eu já fiz muito isso e me arrependo, sabe? Porque tudo isso se voltou contra mim. E eu acho interessante mencionar porque eu mostrei os meus designers, eu, tipo, me xoxei, falei bosta de coisas que eu fiz e, cara, por mais que aquilo tenha uma história, um passado, uma coisa que eu vivenciei em tal época, nada vale você ser estúpido com alguém. Então, tipo assim, de nada valeu ter sido estúpida com pessoas que na boa não mereciam, sabe? Mas eu também já recebi muita estupidez de gente que reclamava, falava, você não faz isso, você faz aquilo. Até hoje eu vejo gente criticando meu trabalho a respeito disso. E no momento que eu decidi xoxar o meu
parte dos meus designs, sendo eles os mais antigos, foi porque é para mostrar para vocês que antes é melhor criticar antes você mesmo o seu próprio trabalho do que apontar o trabalho do coleguinha. Então, se eu consigo me xingar, se eu consigo me criticar, se eu consigo sentir vergonha alheia de coisas que eu fiz no passado e trabalhos que eu desenvolvi que ficaram horríveis ou ficaram muito estranhos ou ficaram extremamente excelentes, enfim, eu acho que vocês também conseguem. E, cara, agora vamos falar de referências. Eu sempre busquei referências em tudo, então todos os designs que eu fiz hoje, todas as coisas que eu desenvolvi para Fake hoje, foram através de muitas referências. Eu nunca neguei isso a ninguém. Só que quando eu falava de inspiração e dizia que defendia, eu cagava na regra quando eu brigava com um coleguinha falando que ele estava me copiando. Então eu decidi não fazer mais isso e evitar, pelo menos, né? Não fazer mais evitar, porque é um comportamento muito bocó, sabe, de gente assim. E esse aqui é um dos sites que eu mais procuro referência. Eu já tirei muita referência, já fiz coisas extremamente parecidas ou idênticas, sei lá. Mas tudo com teor de inspiração, homenagem e etc. E muita gente que você conhece e tem como um herói de design se inspira pra caralho no Behance, só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é um site número 1 que a galera pega as coisas, assim, pra tirar ideias. Conheço muita gente que faz isso e não conta pra você. Temos aqui também o Pinterest. O Pinterest é o que eu menos uso porque eu só uso o Pinterest pra pegar configuração de efeito pra vez qualquer, sabe? Mas aqui tem muita coisa de inspiração que você pode tirar e salvar, que é simplesmente da hora. E inspirar-se, galera, é livre. Então não se prendam e não se abalem por comentários maldosos ou gente te acusando, e tal, fulano me copia. Caguei pra isso, sabe? Acho que a pessoa que fica fazendo esse tipo de enxame deveria se sentir honrada, porque isso significa que você é uma boa influência pra ela. E eu quero sempre melhorar nesse quesito, ou seja, eu poderia dizer que não fui uma boa influência por conta das minhas escolhas, mas eu admito que fui muito errado em muitos conceitos, então, né? Outro site interessante que você também pode inspirar-se é o Dribbble. O Dribbble é mais para quem trabalha com diagramação, mas também tem muita coisa legal que você pode tirar aqui, ó. Olha que da hora, né? Agora vamos a um ponto que eu queria conversar com vocês, que era sobre fontes. Muitas fontes que você usa, elas são concentradas em um site chamado de Creative Market, que é um site muito da hora que tem fontes pagas em uma média de $8 a $100, dependendo de como o arquivo dessa fonte ela contém, né, de material. E também ela vende tipo presets, outros tipos de materiais de Photoshop, né, como entre outros. E muitas fontes que você vê em sites que estão disponibilizadas em free, elas vêm desse site. Eu peguei aqui umas duas, por exemplo, a Pullet, o Pullet, sei lá como eu posso chamar isso aqui, que ela custa $20. Aqui tem todas as descrições, etc e tal, e aqui eu coloquei uma formatação, né, porque eu tô procurando fontes parecidas com a tipografia do disco de Teenage Dream da Katy Perry, ainda procurando. Peguei várias parecidas, mas eu quero aqui que chegue mais próximo. E essa mesma fonte aqui eu encontrei em um site totalmente onde eu poderia baixar gratuito, sem pagar $20. E as pessoas às vezes esquecem que quem conhece esse tipo de site e se aproveita disso não conta pra você, não conta. Tem no VK alguns que são disponíveis, por exemplo, e são parecidas, ó, por exemplo, a Austin,
e Austinio. E esses sites aqui, querido, são free. Você pega, né? Mas eles inserem o link do Creative Marketing. Outra fonte aqui que eu também quero falar, que é essa daqui, que tem um nome esquisito pra caramba. Aqui, ó, ela tem uma tipografia até parecida na que eu tô querendo e ela custa $8 com a licença standard, tá? E essa mesma fonte você pode encontrar lá no dafonte.com, que é o site queridinho da galera aí, que o pessoal pega e acha que tudo é de graça. Só que você tem que saber que o Dafonte mesmo ele discrimina que é para uso pessoal. Aí que pega a merda. Hoje no Fake as pessoas querem monetizar tudo, incluindo edições. Não é pecado você vender um trabalho de edição, não. Mas é errado você pegar uma fonte que você conseguiu de graça sabendo que ela é paga. E que a pessoa que deixou essa fonte disponível em um site gratuito, ela fala na sua cara e você não lê que é para uso pessoal. E quando o assunto é comercial, você tem que pagar ao autor. Eu já vi muita gente vendendo design bonitinho, arrumadinho, em dinheiro, com fontes pagas. Com fontes que ela não tem a licença para vender. E isso é errado, porque quando foram fazer esse tipo de coisa comigo, uma pessoa chegou no meu privado e comentou a respeito. Então é justo que eu fale que o que serve para um, serve para todos. Não adianta você apontar o dedo na cara da pessoa e dizer, você tá fazendo isso, aquilo. Isso também serve para outras pessoas, mas ninguém fala, todo mundo fica calado. Então que seja eu a primeira a falar sobre isso. Fontes de uso pessoal, você não pode comercializar. Ah, mas ninguém vai saber, todo mundo faz isso. Não interessa. Uma hora vai ter alguém que vai descobrir. E eu já vi muita gente cagar nessa regra. Cagar é não só nisso, mas também pegar materiais que conseguiu de graça e aproveitar e vender. Eu, por exemplo, quando eu faço aquelas actions malucas, eu sempre tenho umas de objetos de inspiração. Só que jamais eu vou construir uma action que fique tão perto, assim, pode ser do mesmo estilo, mas eu jamais vou pegar a action que eu consegui e tomá-la como minha para depois vendê-la. Isso é errado. Errado pra caralho. Eu consegui muitas actions assim que são caríssimas. E já paguei também. Também já paguei fonte. Eu tenho licenças de fontes muito legais aqui. Só que eu sempre guardo, porque são caras, são fontes que custam dinheiro. E tem gente que pega isso aqui, baixa como se nada tivesse acontecido e vende como se nada tivesse acontecido, inserido no design. Vocês entendem o que eu quero chegar? E, cara, isso pra mim é errado. Isso é totalmente errado. Erradíssimo. Eu já fiz isso. Eu já cheguei a negociar a respeito disso, mas hoje eu me arrependo de ter só cogitado a ideia. Porque uma hora você vai ser confrontado com isso. E principalmente para quem se diz designer, que é um solucionador de problema. Você está arrumando um problema, querido, você não está solucionando um problema. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que a minha mensagem está dada e eu espero que vocês tomem isso como exemplo, sabe? Que não deixem de se inspirar, não deixem de buscar referências, porque as mesmas pessoas que dizem na sua cara que não precisam de nada para construir suas coisas são as primeiras a ir no privado a trocar ideia, a pedir informação, a fazer pesquisa de campo para construir seus trabalhos. Então não seja idiota de acreditar numa balela que alguém te diga, porra, ela não se inspira em ninguém, que nossa, tipo, isso não existe, tá? Eu, por exemplo, estou admitindo que eu sempre me inspirei em coisas e deixo claro aqui que nas próximas reformas da app eu vou discriminar todo o conceito criativo e vou falar sobre isso, de como foi feito cada reforma da comunidade, e vocês vão ver isso muito em breve. Por isso, meus queridos, encarem o design como livre. Não olhe pelo lado monetizado da coisa, sabe? E ignorem essas pessoas que acham que são criativas. Elas se inspiram em tanta coisa, e eu sei de tanta gente que faz isso,
tanta gente que não vale a pena nem comentar ou falar a respeito, mas eu estou me colocando como exemplo, sabe, que designs inspirados em série, que são funcionais a um design que você só quer abordar um conceito artístico, independente de ser um ou outro, ele requer uma inspiração, ele requer uma referência. E eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e que, do fundo do meu coração, não briguem por edições, não fiquem debochando do trabalho alheio, sejam críticos consigo mesmos, sabe? Evitem fazer esse tipo de problema, de causar esse tipo de problema, né? Eu já fui muito disso, eu já fiz muita merda e hoje, cara, me arrependo pacas, porque eu era muito babaca. Então, hoje eu tenho a minha visão de que eu falhei bastante nesse quesito. E nesse ponto eu quero mudar muito. Eu ainda tenho muito a melhorar. Então, eu espero que vocês não sigam esses exemplos. Não vá pela mesma ideia que eu fui anteriormente. E é isso. Se inscreva no canal, deixa seu joinha se esse vídeo foi da hora pra você. E até a próxima.